Sejam muito bem-vindos ao Conecta, o podcast da Movia, que vai falar sobre tecnologia e, claro, rodovias sem barreiras. E hoje eu estou aqui com o Diego Hoffman, diretor de tecnologia da Fiscaltech. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre diversas tecnologias que estão no dia a dia das rodovias e tentar trazer alguns temas que são um pouco mais complicados, talvez um pouco mais profundos sobre tecnologia, mas eu tenho certeza que o Diego vai conseguir aqui nos auxiliar bastante. Obrigado, Pedro, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né? Fico muito feliz aqui em poder participar desse podcast e poder compartilhar um pouco aí da nossa história, da nossa trajetória, da trajetória da Fiscal Tecnologia no desenvolvimento de sistemas, soluções, não só para passagem livre, para o pedágio, free flow, mas também outras tantas tecnologias aí que a gente vem ao longo dos 30 anos desenvolvendo. Legal, obrigado, Diego. E queria começar ouvindo um pouco de você, contar a sua história, como você chegou até esse mercado de rodovias, de tecnologia. A minha trajetória foi bem diferente para chegar até aqui. Eu queria te ouvir um pouquinho da onde veio o Diego, como você chegou até aqui, como foi a sua trajetória para chegar na Fiscaltech, na posição que você está hoje, de diretor de tecnologia. Olha, Pedro, na verdade eu trabalho com a Fiscaltech desde 2011. Caramba. Né? Mas eu comecei, né, nesse mercado de fiscalização eletrônica antes de eu entrar na universidade, antes de eu entrar na engenharia elétrica, que foi o curso que eu me graduei, em 98. Né? Então eu já tinha o desejo, né, de trabalhar com desenvolvimento, com tecnologia, com eletrônica. Em 98 eu entrei numa empresa que estava nascendo no momento, estava começando nesse ramo. Em 2011, eu mudei a minha carreira e fui trabalhar com a Fiscal Tecnologia, com a Fiscaltech. E desde então, eu já passei por diversas áreas lá, né, diversas funções, sempre funções relacionadas ao desenvolvimento. Né? Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, ainda tenho, né, o nosso time aí, eu sinto muito orgulho, são pessoas incríveis, muito capacitadas, né, que estão desenvolvendo uma tecnologia nacional extraordinária, principalmente se a gente falar no Free Flow. Então, o nosso nível hoje de desenvolvimento de inteligência artificial, principalmente visão computacional, não perde para nenhum outro país do mundo. E pelo contrário, eu acho que nós até conseguimos fazer coisa melhor aqui, porque nós sabemos como tratar as especificidades do tráfego ou da frota nacional, da frota brasileira. Então, por exemplo, nós temos aqui veículos comerciais, principalmente, que a Sim. gente não vê em outro lugar do mundo, né? Então, aqui o Brasil é um mercado um pouco diferente e a gente tem o privilégio de poder estar totalmente adaptado, né? A nossa tecnologia adaptada, o nosso know-how adaptado à necessidade do mercado nacional. Não, legal. E dentro desse mercado a gente fala muito sobre HSWin também, que a Fiscaltech tem uma grande experiência, sobre Free Flow. A gente fala de aproveitamento de recurso para HSWin e para Free Flow, né? Então aproveitar o mesmo pórtico e tudo mais. Queria que você contasse um pouquinho qual que é a diferença do desenvolvimento de HSWin para o desenvolvimento para Free Flow, dessa construção desse produto de vocês para esses dois é, segmentos diferentes, posso chamar assim, e também que você explicasse um pouco mais profundo a tecnologia, o que diferencia o HSWin para o Free Flow. E por que eu pergunto isso? Muita gente ainda confunde, fala, poxa, se você faz HSWin, você pode fazer Free Flow, e também tem muita concessão que não consegue desassociar uma coisa da outra, né? Ela já pede ali a aprovação de HSWin, já tenta aprovar também alguma coisa relacionada a Free Flow. Queria que você contasse um pouquinho, assim, primeiro, como vocês entraram no HSWin, como foi esse desenvolvimento do produto de HSWin, que é bem diferente, é bem inovador, eu sei que vocês têm um produto muito bom, e depois como vocês entraram no Free Flow, se foi um caminho natural também isso. Bom, nós iniciamos o desenvolvimento da HSWin por uma demanda do mercado, né? Nós fomos consultados, havia uma necessidade de fiscalização de veículos comerciais com excesso de peso, né? Principalmente por questão de segurança viária e, claro, também para preservar e proteger o pavimento. Né? Veículos com excesso de peso também danificam muito o pavimento. Em 2016, mais ou menos, nós iniciamos o nosso desenvolvimento. Né? Então, nós buscamos tecnologias fora do país, né? Diversos fabricantes internacionais de sensores de pesagem. Estudamos muito o assunto dentro da nossa equipe de desenvolvimento e fizemos a primeira implantação do sistema HSWin no Sul, né? Na rodovia, na concessão da Artérias, na Planalto Sul, que foi um projeto piloto junto com a Polícia Rodoviária Federal.
Então, o objetivo era identificar veículos potencialmente com excesso de carga, excesso de peso, para alertar um posto da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, instalado logo adiante, para que houvesse a abordagem desses caminhões. E foi um sucesso. Foi um Legal. sucesso, né? Então, com isso, nós expandimos o desenvolvimento dessa tecnologia, nós criamos o nosso Posto Geral de Fiscalização, PGF, né? Onde a pesagem em movimento em alta velocidade funciona de uma forma seletiva. Os veículos com potencial excesso de peso são selecionados e direcionados para entrar para o posto de pesagem para fazer a pesagem lenta de precisão. Nós instalamos isso aí em algumas concessionárias no interior de São Paulo, na Entrevias, também instalamos na Eixo. E nós percebemos que a HS-WIN, além da pesagem, né, então nós também tivemos que desenvolver ou integrar muitas outras tecnologias. Leitura de tag RFID, escaneamento do veículo através de sensores laser, medição e classificação completa do veículo baseado na quantidade de eixos, na distância entre eixos e tudo mais. Então, basicamente, nós percebemos que, apesar da função principal, obviamente, ser a pesagem, nós percebemos que isso já era muito próximo no sistema Multilane Free Flow. Então, nós começamos isso lá mais ou menos por 2020, 2021, nós começamos a direcionar nosso desenvolvimento para um sistema Multilane Free Flow. Mas qual que era o principal desafio? O que a gente queria fazer diferente? Conseguir desenvolver, conseguir implementar um sistema Free Flow sem a necessidade de sensores no pavimento, sem a dependência desses sensores instalados no pavimento, em função de eventual manutenção do pavimento, em que poderia ter dano nos sensores e, obviamente, o sistema ficaria sem funcionar. Então, nós começamos a investir fortemente na visão computacional, na detecção do veículo, no reconhecimento e classificação do veículo baseado na análise de vídeo obtido por câmeras. E a nossa solução hoje ela é baseada nessa tecnologia. Legal, eu tenho muitas dúvidas. Claro, eu já conheço bastante, mas eu acredito que muita gente também tenha muitas dúvidas. Qual é a diferença dessa visão computacional que existe hoje, da que existia há poucos anos atrás, e qual o papel da inteligência artificial no desenvolvimento do sistema, né? Dessa melhoria do sistema, dessa evolução do sistema? Porque a gente vê hoje, a gente tem alguns projetos em conjunto e a gente percebe, eu vejo na prática, que isso é uma evolução constante, né? O que a gente tratava poucos meses atrás já está muito mais evoluído. Então, qual que é essa diferença de uma análise por vídeo, o uso da inteligência artificial para essa melhoria, para essa detecção, para o aprimoramento, né, dessa detecção? Como que se relacionam esses dois universos? A inteligência artificial é algo que todo mundo tem notado, né? Então, Sim. como você mesmo falou, evolui dia após dia. Né? Então, cada vez existem modelos melhores e, claro, a qualidade dos dados utilizados para treinamento dessa inteligência artificial é fundamental para a performance da inteligência. Então, a gente usa um tipo de inteligência artificial, né, que é voltado à identificação de objeto e imagens. Perfeito. Né? E com isso a gente precisa, além de utilizar os melhores modelos, mais modernos e eficientes disponíveis, né, na comunidade aí de desenvolvimento e de pesquisa de inteligência artificial, a gente precisa também ter um banco de dados de treinamento muito rico. Né? Então, e esse banco de dados de treinamento, ele também, à medida que o próprio sistema vai funcionando, a gente vai enriquecendo esses dados, a gente consegue melhorar, a gente consegue refinando o treinamento dos nossos modelos e cada vez aumentando mais a performance. Perfeito. Vamos usar um exemplo prático aqui, então. Então, o que você quer dizer, quando passa um caminhão, por exemplo, a imagem, a gente consegue captar essa imagem, é claro, e esse algoritmo identifica que é um caminhão. Ao longo do tempo, a gente vai tendo mais precisão nessa identificação, ou seja, começa a identificar eixo e assim por diante. Exatamente. É isso mesmo. Então, a gente utiliza esse reconhecimento automático, a gente vai refinando ele, né? Até com a própria análise humana, vamos retroalimentando o nosso modelo e cada vez melhorando a performance final do nosso sistema, né? E o qual desempenho o final papel do sistema. do ser humano por trás nesse tratamento, na verdade, essa evolução do algoritmo? Porque a gente também tem no sistema de Free Flow, a gente trata isso com bastante frequência, que tem um back-office de alguém fazendo a revalidação ali de algumas passagens, talvez não tiver uma assertividade tão grande na identificação. Qual que é o papel do ser humano e qual que é o papel aí também do desenvolvedor, integrador, né, de ajudar a concessionária a evoluir nesse sentido, né? Então, como que essa interface acontece para essa evolução desse algoritmo? Então, o papel do ser humano num primeiro momento, tudo que se tem dúvida precisa passar pela análise humana.
né? E o que é a dúvida? É uma taxa de assertividade abaixo do esperado? Exatamente. Perfeito. É alguma situação que o sistema não teve um nível de confiança mínimo adequado. Então, uma detecção nessa situação, ela cai para uma análise humana para confirmação, para Perfeito. evitar que se cobre uma tarifa de forma equivocada num veículo, numa classe diferente. E o que prejudica essa detecção ou diminui essa assertividade de detecção? Por exemplo, é uma condição climática, é baixa iluminação? Quais são os critérios que você percebe na prática que pode diminuir esse indicador? Existem alguns critérios, né? Então as condições climáticas podem sim influenciar, né? Apesar que existem também alternativas e soluções para isso que a gente já implementa no nosso sistema. Mas existem outros fatores, por exemplo, uma placa num estado muito ruim de conservação, ela não vai ser lida, né? Ela provavelmente vai ser lida de forma equivocada ou não lida. Isso influencia e, nesse caso, essa detecção ela vai obrigatoriamente passar por uma análise humana. E existem outras situações também que podem contribuir, né, que podem fazer com que o próprio sistema selecione esse registro para uma análise humana. Então, é uma placa lida que não bate com o cadastro, por exemplo, uma tag. Então, é uma situação que tem que ser tratada. Todos esses tratamentos, eles são armazenados, eles são analisados pelo próprio algoritmo de inteligência artificial e são utilizados para melhorar a performance e o desempenho final do sistema. Ou seja, o sistema ele aprende com o passar do tempo. Perfeito. Então, quanto mais tempo de uso, mais assertividade vai ter, mais confiança vai ter. Então, no começo de uma operação, sempre vai ter um desafio, e aí isso vai se tornando naturalmente melhor, né, digamos assim, adaptado àquela especificidade da rodovia, né? Porque cada rodovia também tem uma característica muito diferente e isso tem que ser levado em conta. E aí eu trago um ponto super importante, que é uma visão minha, né? Eu acho que isso não é possível ainda hoje, é que se os dados das concessionárias fossem minimamente compartilhados entre as outras concessionárias, né, para ter um aprendizado mais eficiente, mais rápido, isso também encurtaria, né, de fato, assim, essa aprendizagem. Isso a gente vê muito na questão de pagamento, que a Movia faz a parte de pagamento, então eu vejo que um usuário que pagou teve um problema de fraude numa concessionária, eu posso trazer esse dado para uma outra concessionária e evitar uma fraude. Algo análogo a isso seria possível também na detecção de imagem, ou seja, poxa, eu vi que esse veículo, placa tal, já passou em outra concessionária, ele tem uma característica XYZ e aqui a gente está acusando uma outra característica. Se a gente tivesse essa conexão entre concessionárias, isso também seria possível, imagino. Com certeza seria possível. Do ponto de vista técnico, com certeza absoluta. Basta ver o compartilhamento das informações. Né? Perfeito, perfeito. E você acredita, assim, pelo que você tem visto, pelo que a gente tem trabalhado aí no dia a dia, que claro, é uma demanda usar o Free Flow cada vez mais, mas você acha que pro lado da concessionária, essa demanda vem também para uma redução de custo, ou seja, para ser mais eficiente na sua concessão, e você acredita que as praças de pedágio realmente vão ser substituídas pelo Free Flow? Eu acho que é uma tendência, eu acho que o caminho natural é esse mesmo. Sem dúvida alguma, para a concessionária, existem diversas vantagens. Então, redução de custo operacional, redução de custos gerais, principalmente na implantação de uma nova concessão, onde seria necessária a implantação de novas praças de pedágio convencionais. Então, isso impacta no meio ambiente, tem que ter uma desapropriação também de terra, Perfeito. um custo altíssimo, um investimento altíssimo para a implantação de uma praça, de uma estrutura de cobrança convencional. Então, partindo para o Free Flow, já existe essa vantagem inicial, menor impacto, menor necessidade de área disponível, menor investimento e, ao longo do tempo da concessão, sem dúvida alguma, menor custo operacional. Né? E, claro, para o usuário também é uma vantagem enorme, porque o tempo de trânsito é reduzido fortemente, né? Acaba sendo um benefício para a comunidade como um todo, né? E eu acho que é um caminho que não tem volta. E os usuários, obviamente, eles precisam ainda ter aí uma questão cultural, né? Desenvolver uma questão cultural, precisam se acostumar a utilizar o pedágio Free Flow, mas é um caminho sem volta. E você trouxe, né, para uma nova concessão, isso é claro, também eu acho que isso é natural que o Free Flow seja o melhor caminho. Mas para uma concessão que já tem um contrato, hoje, né, já está em operação, que quer substituir as praças de pedágio para um Free Flow, quais são os grandes desafios, na sua opinião, assim, práticos, né, que a gente vê no dia a dia, quais são os desafios práticos
e até no ponto de vista de engenharia, né? Porque tem uma demanda grande aí de estudo, de colocar um pórtico de pé, de fato, não é uma coisa tão simples assim. Então, qual que você vê que é um grande desafio para essas concessões migrarem para o Free Flow hoje em dia? Eu acho, Pedro, que o maior desafio talvez seja a insegurança nas novas concessões ou as concessões existentes com relação até à inadimplência. Perfeito. Né? Eu acho que com a questão de engenharia, a questão técnica, é complexo, como você mesmo falou, mas não seria um grande impeditivo. Né? Eu acho que a questão toda é a própria maturação do modelo, né? E óbvio, né? Existem concessões que já é uma obrigação contratual a implementação do Free Flow e as outras concessões que não têm essa obrigação. Então, para que seja vantajoso para a concessionária, tem que ter segurança também, Perfeito. os acionistas precisam ter certeza que o investimento é válido e que o retorno será benéfico, né, Eu a acho que a gente todos. já está num ponto de maturidade do Free Flow, a fiscal, enfim, o mercado como um todo, de o integrador já tem bastante confiança em colocar um projeto de pé de Free Flow. Mas o desafio começa após isso, né? Então, na parte de cobrança, de pagamento, a gente vê que ainda tem muitas ressalvas quanto a isso. E é um desafio maior, porque a concessionária não está acostumada com o modelo, ela faz uma gestão completamente diferente do dinheiro, ela passa a ter um e-commerce, só que sendo uma concessionária. Basicamente, uma e-commerce, ela vai transacionar online, ter pagamento online, toda essa parte de conciliação financeira online. Então, realmente fica muito mais difícil. É, e aí, um ponto que eu vejo no dia a dia também das concessionárias é que as concessionárias que querem migrar para o Free Flow, elas têm muito o impedimento de, poxa, é, basicamente ela faz uma análise, né, do custo de colocar o Free Flow de pé, de colocar o pórtico de pé, mas também da manutenção desse pórtico. É uma pergunta constante que eu escuto nas reuniões, muitas vezes a gente está junto em algumas reuniões, que é, tá bom, mas qual que é o custo dessa manutenção de um pórtico? Qual que é o desafio de manutenção de um pórtico? E aí, entra nessa parte mais específica de infraestrutura, o que se dá no dia a dia de uma operação de Free Flow na parte estrutural de fato, né? Então, a gente tem uma substituição de câmera, tem uma parte de manutenção grande. Como que é essa operação do dia a dia, que também é até uma curiosidade minha, eu estou na parte do software ali, praticamente isolado disso, mas como que se dá esse dia a dia de manutenção dessa estrutura toda? Então, essa estrutura toda, ela precisa, obviamente, né, ter uma Uhum, equipe sempre disponível para dar manutenção. Então, o que a gente tem trabalhado hoje são com SLAs extremamente agressivos, né? uhum. Então, tempo curtíssimo, caso haja algum problema nos equipamentos, para que realmente o sistema seja restabelecido. Porque não Então, pode ter falha, né? pode ter falha, como qualquer sistema eletrônico, né? Então, a equipe 24/7, e claro, a nossa solução ela é muito robusta, com diversos itens, com sistemas redundantes, então de altíssima disponibilidade. Então, o sistema todo, a solução toda, ela foi desenvolvida e pensada para altíssima disponibilidade e confiabilidade. Né? Então, o sistema ele não para, né? E Uhum. caso haja algum problema, normalmente o problema ele acaba afetando um item que tem a redundância. Então, o técnico, rapidamente, a equipe disponível de manutenção, chega no local. A gente tem todo o sistema de telemetria que já indica isso de Perfeito. forma online, de forma muito intuitiva. E a equipe técnica treinada para poder fazer a substituição e não afetar em nada o funcionamento do sistema de arrecadação free flow, né? Perfeito, perfeito. E essa substituição, quero dizer, assim, pensando de modo prático, quem faz essa manutenção, claro, é a empresa prestadora do serviço, mas é necessário ter uma reserva de todos os equipamentos. Como que é feita essa gestão, a prática dessa gestão, por exemplo, uma câmera. Isso é mantido, uma câmera em estoque, a concessionária detém essa câmera para poder fazer substituição. Como é que é esse arranjo para poder fazer a substituição? Porque imagina, né, se a gente para de ler, né, o OCR ali, a gente não vai arrecadar, não vai, e esse é o maior problema do concessionário. Mas como que é feito esse arranjo hoje nas operações? Normalmente a gente mantém uma estrutura de estoque de peças reserva, né? Então, muito Uhum, próximo a cada porte, a gente tem colocado dentro das salas técnicas, né? perfeito. Essa operação ela pode ser feita pela concessionária ou pode ser feita por nós, né? Pela nossa equipe.
O que é usual, né, é que nós tenhamos um contrato de manutenção, porque nós somos o fabricante, a empresa fabricante do sistema, e nós detemos todo o conhecimento técnico. Perfeito. Então, normalmente é benéfico, né, para todas, tanto para a concessionária, né, principalmente para a concessionária, com relação à garantia de funcionamento do sistema. Perfeito. Então, ali para a gente garantir essa operação, tem que ter uma redundância, tem que ter um estoque, tem que ter uma troca eficiente e fazer a gestão disso aí também. Então, tem toda uma logística por trás. Quando você trouxe do desenvolvimento próprio da Fiscaltech, eu queria entender como vocês chegaram nessa tecnologia, onde vocês foram buscar essa tecnologia. Porque hoje existem vários players nacionais, internacionais, que fazem desde a parte da câmera, do software até mesmo de detecção de imagem, essa IA, existem várias no mercado hoje. Mas como vocês chegaram nessa tecnologia atual e aonde vocês foram buscar? E eu digo isso porque nós da Movi aqui, a gente olhou para fora, a gente olhou os melhores sistemas de pagamento lá fora, a gente viu todas as deficiências, nós vimos o que não funciona e o que não funciona e tentamos tropicalizar, né? Como vocês foram atrás dessa tecnologia e como vocês fizeram esse comparativo para chegar no mundo ideal de, poxa, aqui a nossa tá melhor, aqui a nossa tá pior, né? Como que foi feito esse estudo e essa análise? Foi de uma forma muito similar à que você acabou de falar. Perfeito. Então, nós fomos para fora, nós testamos diversos equipamentos de diversos fabricantes, diversas marcas, nacionais, internacionais, fomos no mundo inteiro. Testamos, né, instalamos nos nossos pontos de teste e fomos comparando o desempenho. Né? Então, nós identificamos as vantagens e desvantagens de cada sistema, de cada equipamento, e fomos chegando ao melhor. Né? Fomos desenvolvendo de forma continuada e em alguns pontos nós chegamos à conclusão que nós tomamos a decisão de desenvolvermos dentro de casa para resolver as deficiências ou os problemas que nós identificamos nos produtos comerciais. E qual que é o maior problema hoje, eu acredito que seja a detecção de imagem, né? Esse é o ponto mais crítico. E para detecção de imagem a gente precisa da câmera, né? Dentro do que você vê no cenário nacional, qual que é o maior problema que existe hoje, tanto dessa parte da câmera, que é uma parte sensível do sistema e precisa de uma certa redundância, e muito se fala que as câmeras europeias são as melhores, para não dizer o nome de algumas aqui, as europeias são as melhores que existem hoje, mas assim, o que você vê de ponto mais crítico dentro dessa parte da detecção de imagem hoje, e o que vocês fizeram até para suprir esse gap que existia, né? Bom, como você falou, câmera é importante, mas a câmera por si só não resolve, né? Então, normalmente o fabricante de qualquer lugar do mundo, europeu, eles têm embarcado a inteligência dentro da câmera. Então, primeiro a câmera ela tem que capturar uma imagem de qualidade. Né? E isso existem várias no mercado que fazem isso. Segunda parte é a inteligência embarcada dentro dela. Né, que no nosso caso, como a gente está tudo dentro de uma estrutura num pórtico, não necessariamente essa inteligência tem que estar dentro da câmera. Foi aí que a gente fez, foi a forma que nós resolvemos. Nós colocamos a inteligência fora da câmera, mas no pórtico ainda, e domínio completamente nosso, da nossa equipe, resolvendo todos os problemas que a gente identificou nos produtos comerciais. Ou seja, aí só para resumir e trazer um contexto mais claro, a gente pode ter uma câmera mais barata, talvez, mas com uma inteligência muito melhor, o que vai reduzir o custo da concessionária de implementação. Exatamente. Que era um grande impedimento até pouco tempo atrás. Eu lembro que a gente participou de projetos bem iniciais, que o custo da câmera era muito alto, tinha que trazer importado e... Enfim, tinha vários impedimentos aí. Então, exatamente. A gente consegue ter uma redução de custo nesse modo. Sem dúvida alguma. Esse foi, então, complementando, né? Sim. Você falou muito bem. Duas coisas que nós resolvemos, né, tomando a decisão de desenvolver dentro de casa. Primeiro, performance. Resolver o que não funcionava bem, né? Ou melhorar o que funcionava parcialmente bem, e redução de custo, sem dúvida alguma. Então, a gente consegue ser muito mais competitivo hoje, fornecer ao mercado nacional aqui um produto de altíssima qualidade e muito competitivo. E com todo o suporte, todo o desenvolvimento nacional, dentro do território nacional. Perfeito. E as câmeras hoje, a grande parte das câmeras hoje, vocês já utilizam câmeras nacionais ou ainda são câmeras europeias? A gente utiliza algumas câmeras nacionais e algumas câmeras importadas, depende qual aplicação. E o que muda? Assim, eu tô falando, vamos falar do sistema Free Flow como um todo, porque precisa de uma certa redundância dessas câmeras também. O que muda essa aplicação da câmera nacional, das câmeras europeias, que são a grande maioria aí? Depende, são algumas características técnicas bem específicas, sabe? Então, uma câmera lateral, a gente precisa ter algumas características diferentes da câmera OCR. Perfeito. Então, a gente foi
utilizando ou escolhendo a melhor câmera conforme a sua aplicação, conforme a melhor aplicação possível e a melhor performance possível. Perfeito, legal. E, Diego, para construir um sistema FreeFlow, assim, muita gente pergunta, tá, mas quanto tempo demora para tornar... Primeiro para colocar de pé, que é um prazo aí, todo mundo tenta apertar o máximo possível, né? Todos os funcionários querem apertar, mas qual que é o prazo ideal para colocar um sistema de pé FreeFlow? E quanto tempo você imagina que ele vai ficar maduro? E eu sempre trago isso também para os nossos clientes, as nossas operações, que é, poxa, a gente precisa de um tempo de maturidade para acertar o sistema, para fazer ajuste, para melhorar e dar mais conveniência para a própria concessionária, até para adequar a realidade dela. No teu ponto de vista aí como integrador, de fato, como a Fiscal é uma integradora, né? Quanto tempo você... Qual que é essa jornada, digamos assim, de implementação de um sistema Free Flow do ponto de vista do hardware, né? Então, que é subir o pórtico e depois deixar ele funcionando e falar, poxa, agora estamos num momento maduro dessa operação. Isso depende de cada projeto. Varia muito do tamanho do projeto, a quantidade de pórticos e depende muito do que está sendo solicitado pela concessionária. Então, a gente gosta muito também desde o início da concepção do projeto, uma vez que nós sejamos os vencedores desse projeto, a gente gosta muito de construir junto com a equipe da concessionária. Porque cada concessionária tem as suas particularidades, Sim. tem os seus desejos, então a concepção da sala técnica a gente discute junto, a concepção da solução dos pórticos, do design dos pórticos a gente discute junto, nós fazemos todo o projeto mecânico do pórtico, né? Então, isso no nosso ponto de vista, é muito importante para entregar o melhor produto. Com relação a tempo, né? Nós diríamos assim que, lógico, muda muito conforme o tamanho do projeto, mas de 120 dias aí, mais ou menos, para o primeiro pórtico, né? E um pórtico a cada 15 a 20 dias, a gente rápido. pode fazer um sequenciamento. Então, essa preocupação da concessionária de começar a arrecadar o quanto antes, superada. Então, em poucos meses aí já consegue ter um sistema funcional e fazendo arrecadação e tudo redondinho. Exatamente. E a maturação do sistema, ela tem muito a ver também com o próprio treinamento da equipe da concessionária. Porque o pessoal do CCA, o pessoal que vai ficar operando o sistema do ponto de vista da análise de imagem, também tem uma curva de aprendizagem. Né? E esse treinamento começa antes, imagina. Começa antes. A gente começa a fazer esse treinamento antes de começar a fazer, de fato, essa operação full. Sim. Com certeza. Então, com o primeiro pórtico de pé funcionando, a gente já utiliza os dados coletados, os registros coletados, detectados, para que a equipe vá se ambientando, né? Vá conhecendo bem o sistema. E uma pergunta até um pouco difícil, assim, mas no teu ponto de vista, você acha que as concessionárias hoje estão preparadas, minimamente preparadas, para o modelo Free Flow? Por que eu te pergunto isso? A gente recebe muitos termos de referência, muitos deles bem escritos, outros não tão bem escritos. Mas, do teu ponto de vista, o que falta mesmo nessa preparação das concessionárias para adotar um modelo tão inovador quanto esse? Olha, eu acho que tem que quebrar um pouquinho o paradigma, porque todo mundo fala do sistema de arrecadação e acaba relacionando o sistema Free Flow ao sistema de arrecadação convencional. O tradicional à pista, né? Exatamente. E não tem muita coisa a ver. A gente sabe que é algo completamente novo. Principalmente em termos de pagamento, que é justamente a tua especialidade. Então, é algo completamente diferente. Então, não... essa quebra de paradigma é importante no meu ponto de vista. Então, as concessionárias precisam sair um pouquinho do conceito do tradicional e entender um pouquinho melhor o Free Flow. Né? Então, não é um grande desafio, mas é algo aí que vai acabar acontecendo aí nos próximos meses e anos. Eu acho que, no meu ponto de vista, é claro, a concessionária está muito preocupada com o que é mais próximo da realidade atual dela hoje, que é aquele sistema na pista tradicional que vai abrir, baixar a cancela e receber ali na cabine tradicional. E ela não consegue perceber que hoje o mercado, vamos dizer assim, o sistema Free Flow transforma a concessionária numa espécie de uma mini operação bancária. Ela passa a ter uma carteira digital, ela passa a ter clientes, ela não tem mais apenas usuários. Ela tem um cliente que vai ligar lá, vai falar do pagamento, vai reclamar da passagem. Tem uma interação muito maior entre o cliente e a concessionária. E até um projeto que nós temos aqui, não sei se a gente vai conseguir pôr de pé, né? A Débora está aqui, pode ser que nos ajude um dia, né, Débora? Que é dar esse treinamento para a concessionária e explicar o que é uma operação de Free Flow conceitualmente para ela. Porque
quando a gente recebe os termos de referência, eu vejo isso, que ela está tentando adaptar uma operação de pedágio para o Free Flow. E eu acho que é justamente o contrário. Você tem que pensar numa operação de pagamento, de uma operação totalmente diferente do que existe hoje, e aí sim adequar o Free Flow para isso, né? Então muda um pouquinho a rota. Mas bom ponto que você trouxe. E dentro da sua experiência, agora trazendo um pouco da sua experiência como Fiscaltech, como desenvolvedor, qual que é a tua dor hoje, dentro da Fiscaltech, para você desenvolver um time que consiga melhorar um produto, melhorar cada vez mais, entenda cada vez mais o Free Flow, porque isso é uma dor que nós temos. É um produto super inovador, super novo, e poucos profissionais são capacitados nisso ainda. Qual é o seu desafio hoje, né, nesse desenvolvimento, nesse seu dia a dia como um produto tão inovador como o Free Flow? Muito bem colocado. Eu acho que essa é uma dor do mercado todo, né? Desenvolvimento, mercado tecnológico. Então, é conseguir, de fato, primeiro, obter ou atrair bons talentos, né? Eu acho que isso, na parte de desenvolvimento, nós estamos bem. Mas com relação ao conjunto todo, a capacitação, a mudança, é o novo sistema, a mudança de conceito o maior problema que nós temos, o maior desafio que nós temos hoje é a capacitação. Então a gente já tem no nosso planejamento estratégico aí um investimento pesadíssimo em capacitação, não só interno como externo também, porque a gente também tem que capacitar os nossos clientes, né, as Perfeito. concessionárias. E isso é algo desafiador e a gente já tem isso mapeado e eu acho que é um das grandes ações aí que a gente vai ter que dar um enfoque total. Hein? Legal. Bom, Diego, vou partir para um bate-bola final aqui. Eu acho que foi super esclarecedor. Eu acho que, sobre o ponto de vista de Free Flow, conseguimos explorar um pouquinho. E com certeza, espero que você volte aqui para a gente ir cada vez mais fundo. Mas por um bate-bola final aqui, vamos lá, fazer algumas perguntinhas super rápidas. Uma ferramenta que você não abre mão no dia a dia. Acho que uma ferramenta que muita gente não abre mão mais no dia a dia são as inteligências artificiais. Então, o próprio chat GPT hoje em dia é fantástico. Então, eu uso todos os dias. Ajuda demais. Ajuda muito. Sabe? Então, rapidamente você quer buscar uma informação sintetizando um monte de coisa, pesquisa lá, sabe? Então, ajuda demais. Legal. Um livro que te marcou? É um livro muito bom que eu li do autor Jeffrey Archer, que é Caim e Abel. Legal. Muito bom o livro. E um projeto que te deu orgulho de entregar? Foram 8 sistemas HS-WIN, os primeiros que nós implantamos completos na concessionária Entre Vias. Implantamos 4 postos completos, também num prazo apertadíssimo, e foi um sucesso. Em 2019 nós concluímos e foi muito, muito gratificante. E por quê? Porque era um desafio, né? Ao mesmo tempo era algo que nós havíamos recentemente desenvolvido e foi a primeira implantação para valer e uma série de desafios nós tivemos. E nós superamos esses desafios, a equipe toda superou esse desafio e foi fantástico. O funcionamento do sistema foi extraordinário, ainda é. Bom, chegamos ao fim aqui então, Diego, do nosso podcast. Muito obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui hoje. E obrigado por todos que assistiram até aqui. Provavelmente teremos muitos outros episódios, indo cada vez mais fundo, não só no Free Flow, mas em tudo que envolve tecnologia para rodovias e principalmente eliminando algumas barreiras aí do nosso mercado. Valeu! Obrigado. Obrigado.